Agora sim, boa noite, pessoal. Estamos aqui no nosso oitavo encontro, nossa reunião 8, né? Nossa penúltima reunião. A semana que vem a gente encerra o nosso grupo de estudo. E eu vou pedir para o pessoal ali que conversou comigo, né, e que ia apresentar hoje, na hora da apresentação, vocês ergam a mãozinha, essa mãozinha aqui, ó, e deixa levantada só para eu ir chamando vocês pela ordem, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho de avaliação. A avaliação é algo, eu não sei se vocês tiveram essas dúvidas, mas na minha escola eu tive essa dúvida de como fazer a avaliação, talvez não a avaliação, mas tipo uma segunda avaliação, que é a nossa recuperação, né? Como é que eu ia, de repente, fazer uma segunda avaliação, ou ali da produção textual, ou até mesmo da nossa leitura. Eu não sei como vocês dividiram, mas aqui eu dividi a minha nota em 60 e 40. 60 eu deixei para avaliar a produção textual e 40 eu deixei para avaliar a leitura. Então, vários professores tiveram dúvidas, a gente ficou sem saber, porque parecia que os instrumentos, né, eles sempre falaram para a gente que os instrumentos têm que ser diferentes, e a gente percebeu assim, será que não está muito similar, muito parecido, não está sendo, né, como que eu vou lançar uma nota de produção e depois uma recuperação de produção também? Então, assim, ficaram algumas dúvidas. Então, nós vamos entender esse tipo de avaliação e entender também essa avaliação aí, os vários tipos de avaliações que a gente pode estar fazendo até durante todo esse processo de produção textual e de leitura, que a gente pode aproveitar também como uma avaliação aí somativa, tá bom? Então, vamos lá. Como nós vamos iniciar aqui, e a gente tem esse espaço das boas práticas, eu vou pedir para as meninas aí levantarem a mãozinha, e eu vou deixar aí 4 minutinhos, bem rapidinho, tá, meninas? Se vocês tiverem que compartilhar com a gente o plano de vocês, se vocês quiserem mostrar foto, eu vou pedir para vocês focarem em coisas bem específicas. Dizer a escola que vocês implementaram, a turma, qual que foi o objetivo da implementação, o que você viu de positivo na tua implementação, e se teve algum obstáculo, como que você conseguiu, então, superar ele, tá bom? Que a gente não vai ter tempo de fazer uma apresentação tão longa e tão extensa. Vamos lá? Quem vai querer começar aí? A Célia? Então vamos, Célia. Depois a Marli. Aí depois pode ser você, então, tá, Luciane? Tá, Posso depois da Marli. compartilhar? Pode. Eu vou só parar o meu aqui, tá bom? Que fica melhor para vocês. Pode compartilhar. Os colegas, parabenize as colegas aí pelo chat, se tiver pergunta, tudo ali no chat, tá bom? Então tá. É o seguinte, então, deixa eu acompanhar aqui mais rápido. Então, o plano de ação, né? Foi no Colégio Teobaldo, onde eu trabalho. Isso aqui é um resultado do varal de leitura, que eu já vou explicar como foi, tá? Então, aqui os objetivos, acho que não precisa, né? Não, pode passar, isso. Tá. Aí aqui foi um momento que eu ia fazer fora da sala de aula, mas foi uma época que choveu, que foi a motivação lá, que foi a leitura, né? Semi-estruturado, o círculo de leitura semi-estruturado. E aí, como eu fui trabalhar a poema, e na plataforma da Leitura Paraná, que essa eu já vou falar da dificuldade, que não tem um livro lá. Aí o que eu fiz? Teve 2 dificuldades, aliás. Eu pedi para eles pegarem livro na biblioteca e ler, tá? De poemas, porque para classificado poético tem que trabalhar, né? O lírico, a figura de linguagem, então, era base. Então, para essa prática acontecer, eles tinham que ter essa leitura. Aí eles pegaram, aí eu pedi para que eles escolhessem assim, o melhor que eles mais gostaram e ilustrasse. Aí depois fez essa roda de leitura, né, que teve que ser na sala. Eles ilustraram e o tema foi trabalhado ali, porque são 6º ano, e a gente sabe toda a dificuldade que a gente tem com o 6º ano. Aí eles trabalharam o eu lírico, né, e a ilustração.
tá? Então, essa foi a parte, então foi a dificuldade. A outra dificuldade, e aí, o que eu fiz? Partindo daí, eu trabalhei de acordo com a plataforma, e eu trabalhei aquela parte que trabalha a tela de Marc Chagall, que é o cavalo de circo. Aí eu criei um tema para eles produzirem o poema sobre a tela. Aí, deixa eu ver se eu estou aqui com ela aberta. Acho que eu não sei se eu preciso mostrar. Mas é simples, né? Eu pedi para que escrevesse um poema sobre o cavalo de circo, observando a tela. Aí eu coloquei lá o link da tela, né? Como já tinha sido trabalhado as aulas do RCO, aí mais a tela eu coloquei, e depois quem fosse, assim, aqueles alunos que eu gosto que faça produção em sala, sabe? Aqueles que não conseguiram, ele levou para casa. Aí eu também já deixei o link no Classroom, para eles verem mais rápido também, ou então na plataforma. Aí tinha modelos lá também para eles seguirem, focando no eu lírico, né, e a linguagem figurada, tá? A partir daí, continuando trabalhando com a RCO, aí veio a notícia, né, que tinha que ser linkado com a leitura de Paraná. Aí eu falei, meu Deus, e aí a tutora já manda, e você fala que aí tem, a última era classificado poético. O que eu fiz? Aí eu trabalhei as aulas do RCO, e aí, deixa eu só passar aqui para o próximo. Eu trabalhei, né? Continuei trabalhando. Aí eu parti para o classificado poético, é, dentro das aulas. Deixa eu passar aqui. Eles leram um poema, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu ver. Aqui são o resultado, né? Aqui é o varal poético. Eu trabalhei com sexto A, B e C, então, assim, foi bem, bem exaustivo, sabe? E o que eu fiz? Para linkar, eu pedi para que todos os alunos lessem todo o mesmo livro, porque o tempo era muito curto. Eu vou falar para vocês, para dar certo isso aí, para fazer toda essa dinâmica, eu tive que pegar aula de português, sabe? Eu aproveitei também quando o professor faltou, ou alguma coisa aconteceu, assim, que o laboratório estava livre, e disse, não, gente, olha, não dá. 3 práticas, e aí trabalhar mais a plataforma Leitura Paraná é muita coisa. Então, o que eu fiz? Eu aproveitei isso aí, senão não teria dado. Aí eu trabalhei, aí eu pedi, todos leram uma aventura de Mike, aí não deu para fazer o círculo, né? Mas a gente discutiu em sala de aula, aí eles contavam as coisas assim, mais interessantes, assim, que eles mais gostaram. Aí eu criei outro tema para eles criarem, produzirem um classificado poético, vendendo o livro As Aventuras de Mike. Então, tanto aquela do poema do Marc Chagall foi muito interessante, e o classificado poético também. O do Marc Chagall, eles exploraram até a exploração animal, né? Que o bichinho está lá trabalhando, aquela parte do cavalo, a parte da bailarina cansada sobre o cavalo. Então, foi bem interessante. Assim, o resultado é muito bom, mas, assim, é bem assim, você correr contra o tempo e ainda você burlar algumas coisas para fazer acontecer, sabe? Mas eu acho que, como é que fala? Depois é gratificante, né? Então, era isso. Eu acho que eu não esqueci nada, assim. Deixa eu só passar mais alguma coisa aqui, deixa eu ver. Se tem mais alguma coisa, eu vou lembrando. Isso foi ótimo, Célia, parabéns. Eu fazer muita coisa. Sim, ó, aqui é o que eu criei, né? Eu criei assim, porque com aquele que a professora você passou, eu achei bem elaborado, assim, só que eu não lembrava muito, e o tempo, aí eu fiz bem básico, sabe? Escrever um Sim. classificado poético, vendendo o livro que você lê na plataforma Leia Paraná, observe o emprego de adjetivos e Boa utilize. noite a todos. Boa Boa noite. noite. E utilize a linguagem figurada. Então, eu trabalhei muito em cima da linguagem figurada e do eu poético, porque eles têm essa dificuldade, né? O literal e o figurado, para juntar isso aí. E para ver a diferença também. Juntar e ver a diferença. Mas eu achei que valeu a pena. Foi muito bom, uma experiência muito válida. E para a gente aqui, olhando tudo que você fez, foi bem grandioso. Eu vou passar para a Marli, que não vai dar tempo de eu ficar comentando muito, tá? Ok. Marli, vamos lá. Oi, boa noite. Eu vou tentar compartilhar um minutinho. Se Acho você que eu não vou conseguir. conseguir, se você não conseguir, não tem problema, tá, Marli? Você só conta para nós, tá? Tá, eu vou. Já estou colocando aqui. Ah, então beleza. Deu? Tá compartilhando ou não? Não.
Tá aparecendo só... Para mim tá tudo... Ficou tudo escuro. Ai, voltando, peraí. Compartilhar tela. As pessoas verão lá, compartilhamento. Iniciar agora. Agora foi. Foi? Agora tá aparecendo. Isso. Tá Ô, Marisa, aparecendo. você tá craque no celular, né? Eu não É o que me consigo resta. compartilhar tão rápido assim, não. Meu Deus. Agora eu tenho. Ó, aprende ou aprende. Ó, então, eu estava feliz no mês de março, porque eu tinha um trabalho ótimo para apresentar sobre poesias do Dia da Mulher. Até no grupo que você separou, a gente fez o subgrupo, né? E eu falei. Enfim, né? Tive que mudar, porque no Leia Paraná não tinha poemas e tal. O que eu fiz? A mesma turma que eu dou aula para o sétimo A, B e C, eu trabalho, procuro trabalhar mais ou menos igual, mas, né? Não consigo. É exatamente igual. Então, sétimo B, matutino. Aqui eu tenho os objetivos que eu peguei do SCO. Depois, você está conseguindo ver, né? Sim. Aí tem o relato de implementação e tal. Quando você falou resenha, me caiu a ficha, porque eu, 3 vezes que fui à sala multimídia, a sala de informática, sem internet, eu resolvi pegar o livro físico, né, o Pequeno Príncipe, porque eles já tinham, através de mim, começado na sala, que eu estava ensinando como usar o Leia Paraná. Aí eu abri o Diário de um Banana e abri o Pequeno Príncipe. Emprestei o livro, a gente começou a ler, primeiro eu falei toda a bibliografia, enfim. Aí eu quis trabalhar resenha. Apesar de que no sétimo ano, resenha vai entrar no segundo trimestre, pelo menos é o que eu observei ali. Aí eu trabalhei sinopse, resenha, resumo, tudo mais ou menos junto. E aqui no relato de implementação eu coloquei que eu trabalhei, deixa eu ver se eu consigo ler, a apresentação da obra, a apresentação da plataforma, fui assim, explicando como funciona, dei 2 dias para a gente falar sobre, eu pedi que eles lessem em casa, e quem tivesse internet, aí eu levei o livrinho para a sala, e teve um momento, que é esse terceiro quadro aí, que a gente fez um círculo na sala, e a pedagoga foi depois, até ela não mandou o feedback dela, porque ontem ela não passou bem, e eu queria enviar, e, enfim, ela ficou de mandar hoje, não mandou. Aí eu enviei hoje. Aí eles ficaram na sala, fiz um círculo, levei o mesmo livrinho para todos, porque na nossa escola agora tem, e todos abriram, começaram a ler a partir de onde pararam, e eu distribuí aqueles cartões que você ensinou para nós, cartão de função, distribuí para alguns, eu aumentei, assim, os nomes, né, daqueles cartões. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Então, e eu fiz, assim, até manual, alguns outros, né, e quando eu dei o tempo para eles, né, e quando eu comecei a fazer pergunta, todos queriam falar. Eu tirei foto, eu gravei, e aí eu acabei descobrindo muitas coisas que eu não enxergava na obra. Eles têm um olhar tão lindinho, tão infantil, né, para o Pequeno Príncipe, que a gente às vezes não tem. Eu acho o Pequeno Príncipe difícil. Marli, eu acho difícil. Porque ele vai de planeta em planeta, ele faz a gente pensar, enfim. Mas o aluno sabe, ele percebe algumas coisas. Então, a gente viu também trailer do filme, do desenho, né? E aí, no momento do debate, no círculo, alguns alunos descobriram algumas coisas que eu não havia descoberto. Tem uma aluna aí que ela descobriu que quando você folheia o livro bem rapidinho, no cantinho dele, assim, tem o desenho do sol, do mundo e o sol, né? Aí a posição vai mudando. Não sei se vocês já sabiam disso. Você folheia o canto. Eu não sabia. Quando você pega o cantinho do livro, do lado direito, aqui na ponta de baixo, você vai folheando ele assim, como se estivesse procurando alguma coisa, você olha o cantinho, a posição do sol vai mudando de lugar, vai mudando, se você passar bem rápido. Aí me lembrou aqueles filmes antigos que tinha aquele rolo
no cinema, né? Eu falei sobre o cinema para eles, como que passava o filme. Enfim, a gente descobriu bastante coisa juntos, né? E eu achei que o jeito que eu trabalhei através de círculo, o cartão de função, é, cada um querendo falar, eu achei que foi interessante, porque eles falaram assim, ai, professora, tem que dar mais aulas assim, olha, a gente nem ficou em fila, ficamos em círculo, foi gostoso, porque daí um corrigiu o outro, né, do tipo, para de falar, que agora o fulano está falando, eu quero ouvir, sabe? Então, um corrigiu o outro, eu achei que foi bem interessante a dinâmica que nós usamos. Depois, eu falei dos momentos bons e negativos. Os bons foi que teve mais momentos bons, lógico, né? Os momentos positivos, deixa eu ler. Tive muitos momentos positivos e esse trabalho proporcionou momentos de maior interação com meus alunos e trouxe ideias para implementar conteúdos que podem ser menos complicados para eles, como ler sem gostar. Porque tem sempre aquele que não quer ler e que não gosta. E na hora que a gente faz o grande grupo, ele se sente, assim, sozinho na roda. Então, ele quer fazer alguma coisa também, aí ele acaba lendo alguma coisa, porque ele quer falar também. Então, eu acredito que desperta também nesses alunos que não gostam de ler. E aí eu disse, né, vou utilizar as metodologias inovadoras mais vezes, como os cartões, registrador, analista de imagem, tal. Percebi que alguns se interessaram em adquirir outras obras do mesmo autor, porque daí eu falei do Mário Quintana, que ele é o tradutor, falei do Saint-Exupéry, né? E do Mário Quintana eu falei que ele é o poeta da ternura, falei sobre alguns poemas dele, a gente acaba saindo um pouquinho, né, do foco, mas por uma boa causa. Aí eu sei que eles gostaram, disseram que vão pegar mais livrinhos do tipo, e depois eu coloquei, assim, uma crítica, porque a gente não tem internet, a gente vai preparado para dar uma boa aula, eu acredito que é uma boa aula, né? A gente prepara tudo bonitinho, chega lá, não tem internet, eles voltam para a sala desanimados, até começar de novo aquela aula e fica difícil, né? Então, eu acho que é isso. Eu consegui trabalhar o livrinho que tem no Leia Paraná, fiz a proposta da Redação Paraná, eles ainda não concluíram, a proposta está lá, só que eu pedi em forma de resenha, deixei também sugestão, né, deixei um link lá como sugestão de vídeos para eles assistirem, e acho que é isso. Eu gostei da aula, achei que foi bem, das aulas, né, no caso, porque a gente usou várias aulas. Muito bom, Marli. Eu vou Era passar. isso? Era isso. Eu quis, Parabéns. eu quis falar rapidinho. Eu sei que aconteceu que vocês assim querem implementar logo, aí vocês foram pensando numa implementação, aí depois acabou que muitos tiveram que adaptar, mas ficou excelente, tá? Eu tive que mudar. Parabéns. Tá, muito Vamos obrigada. lá. A gente viu isso na Deixa- Célia, isso na Marli, né? Agora eu vou pedir para Luciane, então, Luciane, você contar aí para gente como que você preparou aí a sua aula. Tá. Uhum. Uma guia aqui, acho, né? Ou tela inteira? Não, pode ser uma guia. Você está na internet com os teus slides? Pode ser uma guia. Veja se compartilhou. Sim? Tá carregando. Tá carregando. Apareceu, né? Apareceu. Então, como é para falar do plano de ação e do relato de implementação, então eu vou fazer um misto, né? Que ao mesmo tempo eu vou falando dos dois. Então, na verdade, deixa eu voltar aqui. Eu estou mais acostumada com a tela inteira, não sei por que eu inventei de colocar uma guia. Então, na verdade, eu vou trabalhar no Colégio Agrícola de Ponta Grossa, Colégio Augusto Ribas, aqui de Ponta Grossa, um terceiro ano do ensino médio. Na verdade, é uma turma, assim, porque eu sou embaixadora, né? Então, eu sei da situação das turmas. E eu esqueci de colocar ali que é o terceiro A, esse terceiro A, ele é uma turma que este ano, assim, não está muito animada, vamos dizer assim, sabe? Com a leitura, nem com a redação. Eles estão mais atrasadinhos em relação às produções que os outros terceiros anos dessa mesma escola. E foi por isso mesmo que eu acabei pedindo para o professor para eu entrar
nessa sala de aula, porque talvez a gente desse uma animada, nós dois juntos, né, o professor para um lado, eu para o outro, talvez saia daquela rotina e os alunos, né, às vezes dá uma animada também na turma, quando entra alguém novo ali e traz uma proposta diferente daquilo que eles estão vendo, né, só para quebrar aquela rotina. Bom, mas enfim, então, o gênero textual é a crônica, né? Então a gente vai os objetivos da aprendizagem, reconhecer a linguagem simbólica. Eu vou trabalhar com o livro Moby Dick. Então eu tenho aqui, até compartilhei aqui, mas depois eu mostro para vocês. Eu tenho aqui uma edição de 1972 do livro. E eu vou levar essa edição bem antiga, depois eu mostro para vocês a capa dura aqui, né? Bem antigo mesmo. Mas o livro, na verdade, foi escrito em 1851. Então você veja, essa edição que eu tenho, ela tem 100 e poucos anos mais tarde teve essa edição, e essa edição que está na plataforma do Moby Dick, que foi do Carlos Alberto Coni, no Carlos Heitor Coni, ela já é 50 anos mais tarde, né? Então a gente vai falar um pouquinho, a introdução vai ser, eu pretendo iniciar com o trailer do filme No Coração do Mar, que na verdade não é do Moby Dick, mas é também daquilo que inspirou o Moby Dick, sabe? Então, na verdade, um acontecimento real que deu origem à obra, então também deu origem a esse filme. Então, eu pretendo iniciar ali a motivação, né, que seria do trailer desse No Coração do Mar, para depois introduzir e falar um pouquinho sobre tudo isso que eu falei dessas várias edições, e que na plataforma Paraná, Leia Paraná, nós temos aí a edição adaptação feita pelo Coni, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, mostrar também que Moby Dick inspirou games, né? Vou levar uns links lá com games, vou levar HQ, então várias formas de arte, né, que se inspiraram nesse clássico da literatura universal, que está entre os 10 maiores, né, na literatura, e a plataforma traz isso para o nosso aluno, né? Então, valorizando aí o que a plataforma oferece, a qualidade que a plataforma oferece, né? Daí aqui eu trago também o conteúdo da aula, né? Aula 25. Então, como que vai ser? Também aqui as estratégias. Então, vai ser assim. Deixa eu contar, porque acho que vai mais rápido. Então, o passo a passo seria colocar os alunos em círculo, né? Primeiro apresentar os motivos de eu estar ali e os motivos da minha presença ali, qual o objetivo que eu vou ter com eles, falar um pouquinho da obra Moby Dick, como eu falei, tudo isso que eu falei para vocês, mostrar as várias adaptações, e entrar com eles na plataforma, né? Pedir para que eles façam entrem, façam uma leitura ali só para iniciar, vamos dizer assim. Depois eu vou passar para eles esse material aqui. Eu vou tirar aqui um pouquinho. Opa! Peraí. Ai, meu Deus. Peraí. Eu falei que eu não estou acostumada com tela inteira. Faz tela inteira. Estou acostumada mais com tela inteira. Fui querer inventar roda aqui, não deu muito certo. Daí esse material aqui, que é o material que eu preparei para trabalhar com eles, depois que eles entrarem na plataforma, derem uma olhada, né, na leitura, eu vou propor para que eles, ao longo da semana, eles leiam o livro em casa, né, sugerir algumas formas de leitura que podem ser realizadas ali até no coletivo. Tem o fórum dentro da plataforma que dá para fazer uma discussão também. Daí, utilizando lá o círculo da leitura do Coulson, né? Coulson, eu vou trabalhar aí com as funções. Peguei algumas funções, o questionador, iluminador de passagem, etc., 2 alunos, né? Para cada função dessas. E daí eu também trouxe aqui algumas perguntinhas, alguns questionamentos que eu acho importante, porque esse livro, ele traz muito do ser humano, né? Das angústias do ser humano, da não aceitação do seu destino, vamos dizer assim, né? Então, é interessante a gente falar um pouquinho para a gente chegar nisso, que é a interpretação da obra, né? Então, eu pretendo, assim, que cada aluno faça uma parte do trabalho, e na próxima sexta-feira, que nós já estamos combinados com o professor, vai ter o grande círculo, onde a gente vai fazer a discussão dessas leituras e também dessas questões que eu trago, e também dessas funções do círculo da leitura, né? Daí aqui
pedir para que eles registrem isso por escrito para a gente Tá bem, produzir graças a Deus. Nossa, tá bem, tá bom. Espera só um pouquinho. um material, Isso. né? E depois disso, nós passaríamos aí para a produção da crônica, usando aí, porque na verdade no Moby Dick o narrador, personagem, né? Então fazer a crônica utilizando aí o narrador, personagem, como um dos personagens da crônica, levando toda essa reflexão aí para dentro do cotidiano aí na produção da crônica. Seria isso. Muito bem, dona Luciane. Deixa eu voltar Marise, eu vou deixar você falar, mas eu não vou poder deixar você apresentar mais hoje, porque a gente já estourou nosso horáriozinho ali. Pode falar, Ah, é que eu queria apresentar também. Acabei de chegar em casa. A Oliette também queria, a não ser que vocês sejam assim, ó, muito rápidas. Muito rápida. Bem inteirinho, bem rapidão, mas eu achei bem importante falar, porque eu achei muito legal o que eu aprendi. Então fala, Oliette, pode falar. Então, eu trabalhei o que nunca tinha trabalhado antes, que é sobre um detetive, né? Eu nunca tinha trabalhado antes, nunca tinha trabalhado dessa forma. Meus alunos, quando veio essa plataforma Leia Paraná, eu fiquei apavorada, eu não sabia o que fazer. Aqui nós tínhamos uma única sala para a gente se reunir, daí tinha pensamento computacional, todo mundo lá, não dava para fazer. Então, nós fizemos através do celular. Como não tinha o que fazer, no começo eu deixei todo mundo ler o que quisesse, depois com o grupo aqui foi dito que era para a gente ler direcionar a leitura. No começo eu estava deixando que lessem à vontade e lesse por ler, tinha aquele 20 minutos liam e depois eles não queriam mais porque cansavam, é maçante ficar no celular daquela forma ali. A internet Sim. Às vezes não funcionava, hoje já está funcionando tudo bem. Aqui já estão organizando a segunda sala de computação, então vai ficar uma beleza para nós. E eles leram, e eu pedi para eles que fossem em casa e pedissem para os pais, para os vizinhos, amigos, sei lá, sobre o Sherlock Holmes, se alguém tinha lido contos policiais e tal. E na outra vez que eles vieram para a sala, que a gente teve a oportunidade de fazer leitura, eu parei a leitura e comecei a pedir, né, para eles irem contando e falando, e eles adoram falar, 8º ano, assim. Claro que tem uns que têm vergonha de tudo e que não falam, nem matando, né? E eu disse, então, que esses que não falam, têm medo de falar, pelo menos fizessem um relato e lessem. 2 minutinhos, que é o que eu tenho aqui para mim falar também. E aí deu certo, eles falaram, eu achei muito positivo, eu nunca tinha trabalhado dessa forma. E fiz uma outra loucura, que além de fazer essas intervenções para eles comentarem e tal, a outra coisa que eu propus para eles era assim, tentar vivenciar na história ali dos detetives, algo que o personagem se alimentava, algo que o detetive comesse, pesquisasse o que os pais diziam das histórias que eles leram antigamente. E amanhã será um grande dia que a gente vai se reunir, vai trazer os alimentos, né? Que, assim, tipo um bolo, algum detetive gostava disso. E nós vamos nos reunir no saguão, e daí vamos passar, vai ter chá, vai ter bolo, vai ter bolachinha, vai ter não sei o quê, e vamos comer todo mundo junto, e vamos ter 2 aulas juntas para a gente comentar e falar sobre este livro e a experiência que eles tiveram e as experiências dos pais dele e tal. E daí, quem quiser ir lá e puder ir lá visitar nós e ouvir nós comentar, então eu achei muito positivo e me empolguei, gostei, foi muito bom, foi válido. Mas eu não sabia que dava para a gente dava. Eu não tinha noção que podia parar eles na hora que eles estavam lendo e fazer esses comentários, trabalhar dessa forma. Eu ia trabalhar, se eu não participasse do Redação e Leitura aqui, assim, mandava eles ler e deu. Eu não sabia que seria possível fazer isso, e eu achei que com essa metodologia funcionou. Aí eles têm vontade de ler, porque eles gostaram de ler. E também cobrei, né? Exigi, tem que fazer. É obrigado, vamos fazer e acabou. Assim, e funcionou e eu gostei e era isso. Tem mais coisa, mas eu vou parar por aqui.
É lindo, Oliette. Obrigada por você compartilhar. E é isso mesmo. A gente às vezes vai com medo, não sabe como funciona, mas a gente começa a trabalhar e é aí que a gente ganha essas experiências, né? Essas coisas maravilhosas. Vocês contam. Rapidinho, Marise. Meninas, Oi. antes da Marise começar, eu só vou pedir um segundo só para eu dar um recado para minha mãe. Porque, olha, eu tô aqui em aula, o meu filho ele tá doente, mas ele foi pro futebol, eu cheguei em casa, ele já não estava aqui, estão me ligando de lá de novo, que ele não tá bem para voltar para casa. Eu só vou avisar minha mãe pro meu pai ir lá buscar ele, tá bom? É rapidinho, tá? Rapidinho, vai se preparando, já vai compartilhando, tá? Só um minuto. Eu não vou compartilhar a tela. Eu posso ir falando só sobre o plano de ação, então, aqui, Jéssica. Pode falar que eu estou explicando, tá? Tá bem. Boa noite, pessoal. Eu, a Oliette, a Sinuê, a Edileuza e o Saim estávamos no mesmo grupo, então nós fizemos o mesmo plano de ação, só que a execução do plano de ação acabou sendo um pouco diferente, né, para cada uma de nós acabamos adaptando para as nossas realidades, né, para as nossas turmas. Então, nós trabalhamos o Sherlock Holmes, e o objetivo da nossa aplicação era análise em textos narrativos ficcionais, analisar as diferentes formas de composição próprias de cada gênero, como forma de apreensão da estrutura composicional de cada gênero literário e também a fruição, a leitura para além dessa obrigação, né, a leitura de fruição também. Também iniciei a instigação, né, com os meus alunos, um aquecimento pré-leitura, perguntando a eles sobre os gostos de leituras deles e falando do gênero do conto, que para quem não é um leitor assíduo, eu implementei com o 3º ano. Para quem não é um leitor assíduo, o conto é uma narrativa excelente, né, porque ele é curto, ele tem poucos personagens e acaba prendendo, né, pela própria estrutura dele mesmo, então acaba sendo positivo. E fui, né, conversando com eles. Eu já trabalho com esses alunos desde o 9º ano, então eles me são bem caros, né? Eu gosto muito deles, nós temos um entrosamento muito bom. Aí eu apresentei o Sherlock Holmes a eles. Perguntei, né, se eles conheciam, como nós já havíamos previsto lá no plano de ação, de chegar a trazer algumas imagens também sobre esse universo do mistério, né, e tudo mais. Aí perguntei se eles conheciam o Sherlock, alguns poucos sim, outros não. Passei um fragmento do Enola, só para instigar a curiosidade deles também, e assim nós fomos fluindo, até que chegamos para a leitura de fato. Então, eu montei o círculo de leitura semi-estruturado. Como eu tenho esses alunos desde o 9º ano, e eu tenho uma boa parcela deles que são leitores assíduos e não abrem mão do livro físico, é uma luta, porque acaba esbarrando em mim também isso, porque eu não gosto de ler na plataforma, eu não gosto, eu prefiro o livro, os meus olhos preferem o livro, e então, para respeitar, nós selecionamos o livro lá, o Aventuras do Sherlock Holmes, que está proposto para o ensino médio na plataforma, mas a nossa biblioteca, como é uma biblioteca muito rica, tem um acervo maravilhoso, nós temos, em média, 20 livros de títulos diversos que são do Arthur Conan Doyle e do Sherlock Holmes. Então, eu deixei eles livres nesse quesito. Quem se sentisse bem e à vontade para ler na plataforma, inclusive roteei, né, a minha internet, os meus dados, porque em sala de aula, às vezes, dá umas quedas de conexão. E também deixei livre para quem quisesse os livros físicos, escolhessem a preferência, porque se eu estou com um objetivo, um propósito de leitura por fruição, eu não posso ter a imposição, né? Isso, pelo menos, é o meu pensamento individual. Eu não posso impor. Como é que eu vou? Já estava escolhendo, direcionando um título, uma temática, né? Então, eu não posso induzir isso, eu não posso impor. Induzir até eu posso, né? Mas eu não posso, eu não acho ético isso. Mas, enfim, daí fizemos as leituras, aí os alunos comentaram, conversamos sobre, fizemos aquela separação lá do redator, ilustrador, agora de cabeça eu não vou lembrar todos os que tinha que ter pelo menos 4 lá, né, o mediador, aí enfim, conversamos muito sobre as leituras, aí aconteceu um probleminha que, previsto para nós, para colocarmos
Eu fiz uma nuvem de palavras também, já tinha até esquecido. Lá no aquecimento fiz uma nuvem de palavras também, como a gente já tinha conversado. E quando foi no dia, para a gente colocar, eu lancei a proposta na plataforma Redação Paraná, e daí deveríamos, que nesse meio tempo a gente já tinha lá estruturado para escrever o conto, né, e tudo mais. Aí no dia 20, que seria o dia que, eu tenho 2 aulas com essa turma. Na primeira aula nós iríamos desenhar o conto, digamos assim, né, fazer a estrutura, o esqueletinho dele, e daí depois ensaiar a escrita lá na plataforma. Vieram poucos alunos por conta do ser dia 20 de abril, né, não precisamos nem falar o que aconteceu dia 20 de abril. Então, como eu estava com o número mais reduzido de alunos, acabamos ficando em sala, mesmo, e continuamos as conversas sobre o Sherlock Holmes. E aí, naquele Cão de Beckers, nunca sei falar o nome lá do título do livro, também alguns aspectos da leitura que eu nunca tinha percebido, que eu já li há um tempo atrás, as alunas mesmo falaram, professora, você viu como é instigante isso, como é instigante aquilo? Então, nós conseguimos conversar muito particularmente, por ter menos pessoas, né, mais particularmente sobre as particularidades mesmo das obras. Eu achei isso muito enriquecedor, porque a gente aprende muito com eles, muito mesmo, que cada olhar é um olhar único, né? Aí, enfim, a proposta lá na plataforma Redação Paraná, eu estava um pouco em dúvida, porque justo na aula que foi discutido isso, eu não pude participar, por um motivo bem pessoal, familiar, né? Eu não pude participar, aí eu estava um pouco em dúvida de como montar a proposta. Mas, enfim, a proposta foi que os alunos, né, tendo a inspiração nos contos do Sherlock Holmes, eles deveriam ter a sua autoria própria, né, produzir um conto de suspense, ou de mistério, de investigação, policial, enfim, com o foco narrativo na terceira pessoa, com o foco narrativo do narrador onisciente, que é justamente o que acontece dentro da literatura do Arthur Conan Doyle, onde as histórias do Sherlock Holmes são contadas pelo Dr. Watson, então pela visão desse narrador onisciente. E, para encerrar, até você falava no início, Gessinelli, como avaliar a leitura. A leitura eu acho muito complexo fazer uma avaliação, justamente por conta desse olhar, né? O olhar particular. Sou eu, o leitor, quem preenche essas lacunas, é uma série de elementos, né? Agora, a escrita, eu tenho como avaliar e oferecer um instrumento diferenciado, porque eu pedi para que eles produzissem esse conto. Eu sei que vai ter gente que vai me enrolar, eu sei, eu conheço meu eleitorado, né? Eu sei que eles vão me enrolar. Aí o que é que eu vou pedir para eles, então, como recuperação? A produção do mapa mental do conto, que eu aprendi isso num dos cursos do Formadores. Que aí você pede o mapa mental, ele vai ser obrigado, entre aspas, a me dar os elementos lá da história, do conto. Eu preciso saber quem são os personagens, as suas características, eu preciso saber o tempo, o espaço, enfim, tudo. E ele vai precisar colocar em forma de mapa mental. Se ele ainda não produziu, ele vai ter que produzir para me dar a recuperação, né? Então, acabo fazendo ele trabalhar em dobro. E sempre dá certo. Desculpa, falei demais. Muito obrigada. Obrigada. Foi ótimo. Parabéns, Marise. Sempre assim, um trabalho bem completo. Obrigada. Você fez várias coisas. Mas, assim, de forma geral, gente, parabéns para todas vocês, para as 5 que apresentaram hoje. O trabalho foi muito bem desenvolvido e eu sei que é isso mesmo, é continuar avançando. Se vocês tiverem que fazer nesse segundo trimestre, vocês vão já ter um olhar diferente e vão já saber ali tudo mais que vocês pode ter capacidade de produzir e de tirar ali daqueles nossos alunos, de colocar eles para produzirem, né? Na realidade. Vamos fazer o nosso acolhimento aqui bem rapidinho. Nosso acolhimento hoje é bem bacana. Como a gente vai falar de avaliação, vou deixar um joguinho para vocês fazerem agora. Acabei de colocar o link ali no chat de vocês. E é um joguinho lá no WordWall, onde vocês vão ter que puxar ali um tipo, né, de atividade avaliativa com aquela habilidade, né, com aquilo que é desenvolvido ou com aquilo que a atividade avaliativa está realizando. Vou dar aí uns 3 minutinhos, dá tempo. 3 minutinhos, todo mundo de volta aqui. Lembrando que todas essas atividades que estão aí são
atividades focadas na avaliação formativa, tá bom? Criação. Promove desenvolvimento de habilidades relacionadas à circunstâncias do projeto. Atividade crítica. Estimula a aprender. Pronto, quem terminou só vai levantando a mãozinha aí, ou colocando um ok ali, que eu já consigo ver, tá? Misericórdia, tô errando tudo aqui. Eu também errei, gente. Tá uma festa de X aqui. Também, Oliette, acertei 3. Ah, deve ser que eu não estou num bom dia, porque não pode que eu seja tão burra assim. Tá louco? Nós estamos só equivocadas hoje, acho que é isso. Não, a gente está conhecendo, está indo aprender algo novo, né? E quando é algo novo, acontece isso. É normal. Olá, Marileia, parabéns, acertou 6. Como é que é a questão no final do ano? O que fazem mesmo lá? Se liga. Eu preciso de se liga. Eu preciso do Se Liga duplo aqui. Eu também preciso. Meu Deus do céu. Gesinelli, esse Word Wall foi criado por você? Não, não foi criado por mim, tá? Foi um material que foi disponibilizado para a gente pela nossa técnica. Então, quando a pessoa cria o material, ele é o proprietário do jogo. Aí ele libera só para você, Gesinelli, passar para a gente?
esse link, você pode passar esse link para outra pessoa realizar, se não é. Pessoal, onde vocês estão indo para ver a resposta, ver se acertou? No final, depois que ele corrige, você pede para mostrar respostas. Ah, então tem que terminar, não dá para ver sem terminar? Ixi, tá bom. Não, tem que terminar. Gesilene, a segunda etapa você vai trabalhar com qual? Como que vai ser? Continuo na redação e leitura, Oliette. Só que a redação e leitura, ela não vai ser o mesmo roteiro, tá? O roteiro é outro. Tá E bom? tem como você postar para a gente a partir do dia 2 para a gente se inscrever? Sim, posto no grupo. No finalzinho da reunião também já vou mostrar ali para vocês as datas certinho, né? Que vai ser do dia 2, a partir do dia 2 de maio. Aí eu já mostro para vocês também que eu vou postar no grupo também um roteirinho. Um roteirinho não, um link que você pode entrar e ver ali, tipo, eu falei que é uma sinopse, assim, de todos os temas, para você poder escolher melhor, se quiser trocar de tema, tá bom? Uhum. Você postou as figurinhas da 5 e 6? Postei. No meu aqui tá aparecendo. Para vocês não está aparecendo? Eu não tenho. Mas a figurinha não vai valer nota, né, professora? Só não aparece. As 6 acho que não tem, tem as 7. A 7 tem. Só não aparece, eu vou dar uma olhada ali no Classroom, mas só não aparece para quem faltou no dia. Quem faltou no dia não vê. Mas eu só faltei um dia. Eu faltei um dia, não sei se foi o 5, então. Mas o 6, não faltei, não. Tá, eu vou verificar os 6 depois, Eu não tá? faltei nenhum dia, eu não vou fazer a figurinha, porque eu me perdi nas figurinhas. Mas eu tenho foto de tudo, que eu fui todos fiquei aqui. Vamos lá, gente. Eu também eu faltei no 5, mas eu repus na semana seguinte. Daí, nesse caso, eu fico sem figurinha ou eu posso colocar? Não, pode colocar. Eu até vou ver se está aparecendo para você. Deixa eu anotar aqui da Marileia e da Marlene. Eu não queria ficar assim a figurinha do dia que eu faltei, professora. Eu não quero figurinha. O meu albinho vai ficar com uma página em branco. Professora. Mas eu não sei mexer com essa figurinha. Não vale Olha nota, só, né? Eu não aprendi a mexer, colocar as Eu figurinhas. vou pôr o gabarito, aí quem está terminando vai poder colar. Bom, olha só que bacana. A gente hoje está trabalhando a questão da avaliação. A gente vai falar um pouquinho a importância. Coloquei ali para compartilhar e ficou pequenininho, queria grande. Aí. A gente vai trabalhar um pouquinho a importância, né? Ó, a professora acertou tudo aqui. Quem vê, pensa, tá? Eu fui mais ou menos que nem vocês aí no início. Acho que foi 5 que eu acertei quando eu fiz a primeira vez. Eu não compartilhei, eu fiquei com vergonha. Então, olha só. Eu A também gente vai ver a importância de trabalhar essas atividades variáveis. E Gatti já fala isso, né? Que as atividades variáveis, ela desenvolve aí diferentes, né, habilidades. E também proporciona aos nossos alunos ele saber lidar melhor com o processo avaliativo. Por exemplo, diminuindo até essa questão da ansiedade e da pressão que ele sente em relação às avaliações. Então, só voltando aqui no slide de vocês, para ficar mais fácil para eu dar continuidade, viram ali, né? No slide também já tem aqui essa continuação. Só um pouquinho. Bom, então, o que a gente percebe? Vocês viram que apareceu novos tipos ali. Nossa, mas não é avaliação formativa? Só que a gente tem atividades de avaliação que podem ser de exploração, que são aquelas que são mais tradicionais, né? E que geralmente visa compreender ali o conteúdo que foi estudado ou memorizar alguma coisa. A gente tem aquela atividade que é de expansão, que ela vai fazer o quê? Ela vai, então, abrir um pouquinho mais ali a questão de desenvolver ali, né? Possibilitar, né, ali a abertura para outros horizontes, onde o aluno pode fazer uma reflexão e aumentar o processo de aprendizagem dele, daquilo que ele está aprendendo, né? E isso pode ser desenvolvido através de atividades de associações e de relação.
Às vezes a gente faz muita atividade de associação e de relação lá na alfabetização, né? Mas a gente também pode fazer aqui essas atividades ali de associar ou, né, de relacionar com outras coisas. O aprofundamento, que são atividades que vai possibilitar, então, deixa eu só... o aprofundamento que vai possibilitar, então, um trabalho mais complexo, você vai poder fazer uma avaliação onde você vai cobrar algo mais aprofundado ali do seu aluno. A crítica, que vai desenvolver aquela questão da análise crítica, né, onde o aluno realmente precisa colocar um posicionamento, ele tem que ter um posicionamento de frente com esse tipo de atividade. Uma atividade de ancoragem, que possibilita, por exemplo, a aplicação dos conhecimentos em situações reais. Então, você está ancorado em algo que é materializado para o aluno, aquilo que a gente fala muito de atividades contextualizadas, né? Que tem aquela contextualização ali em algo real do aluno. Atividades de criação, onde o aluno ele vai criar, né? E a habilidade fica muito clara ali, né? Porque ele vai desenvolver habilidade em relação à simulação e também em relação à projeção, porque ele vai precisar criar algo, né? Eu vi isso muito nos mapas mentais que a Marise falou agora há pouco, né? Ele vai ter que criar, então ele vai ter que fazer um mapa mental, ele acaba simulando e projetando aquilo que ele tem de conhecimento no mapa mental que ele estará fazendo. Atividade de motivação, que é aquela que vai estimular a vontade de aprender. De repente, essa atividade de motivação, a gente utiliza a motivação, mas não como uma atividade, né? Então, dá para pensar em atividades que vêm ali motivar o nosso aluno, mas que ela pode estar fazendo parte de um processo avaliativo também. Por exemplo, se a gente for trabalhar uma gamificação ela pode ser entendida como uma atividade de motivação. Por quê? Porque você vai usar ali um elemento do jogo dentro de uma atividade que você está realizando ali com os seus alunos, né? E uma atividade de colaboração, que ela estimula o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Eu não sei com vocês, mas esse tipo de atividade colaborativa, ela é muito difícil de ser realizada na turma. Talvez boa parte da turma consiga, mas a gente tem muitos alunos que não gostam de realizar atividade em colaboração com o colega. Agora, pensem aí, nós que estamos na aula de redação e leitura, uma produção colaborativa. Você acha que todos os alunos vão gostar de construir um texto junto com o outro colega? Alguns vão fazer de boa, mas muitos vão dar um entrave. Vão falar que o outro colega não vai querer escrever, o outro vai falar que não quer escrever com o outro porque o outro isso, e se vê em dificuldade. Mas é importante, porque aqui a gente desenvolve habilidades socioemocionais, né, por conta dessa relação conjunta que a gente está desenvolvendo ali. Muito bem. Olha só. Hein? Tudo isso. Agora eu quero que vocês falem aí dois cursinhos. Nós estamos em 35, 33, tirando o meu slide e eu aqui que estou, 33, 32. Eu quero que só 2 cursistas falem para mim um pouquinho se você já aplicou algum tipo de atividade desse, mesmo que você não... eu apliquei, mas eu não sabia o nome. E como foi? Né? Olha só, para quais dessas finalidades você já utilizou as avaliações e como foi? Vocês conseguem compartilhar com a gente? 2 pessoas? Eu vou abaixar as mãozinhas aqui da Silvia e porque senão eu vou chamar vocês achando que vocês já estão querendo responder para mim, tá? Deixa eu baixar aqui da Silvia Helena. Aí. E aí? Vou ter que jogar roleta? Você quer dizer essas atividades que seria, por exemplo, uma atividade de relacionar? Sim. Como que você fez? Você já fez? E aí? Eu fiz antigamente com o livro de leitura, mas eu não sabia que era esse nome. Eu fiz como uma
Porque na época eu era louca, eu fazia uma prova de leitura, para ver se tinha lido o livro ou não. Olha só, tá certo. Você fez uma atividade de relacionar para você verificar o teu objetivo ali, né? Era Sim. para identificar se o aluno tinha lido ou não. E Né? valia a nota se não tivesse lido, daí complicado. Na verdade, foi escolhido 3 livros, e eu e uma outra professora, né, que coitadinho dos alunos, a gente leu os livros também, a gente formulou essas questões e fez a prova. E era uma prova de relacionar, assim, claro que era enumerar, né? Sim. Não sei se é bem isso. Bom, agora vamos para a próxima ali. Sandra. Essa atividade colaborativa, quando eu dei Contos Maravilhosos, então eu tive lá uma ideia. Eu tenho uma bola lá na sala, dentro do meu armário, aí eu falei assim, agora nós vamos criar uma imagem, uma história juntos, um conto juntos. Aí eu jogava a bola para um e falei assim, pensa rápido. Aí ele pegava a bola, eu falei, agora você vai iniciar a história. Ele iniciou a história. Aí eu pegava a bola e jogava para outro. Ele continuava contando aquela história. E assim, sucessivamente, até nós chegarmos no desfecho da história. Então, teve uma pessoa que ela ia escrevendo. Ia falando e tinha um redator, ele ia escrevendo. No final da aula, nós estávamos com um conto montado. Ela não é colaborativa? É colaborativa. E mais, você aliou a atividade colaborativa com uma gamificação. Né? Você usou um elemento ali, né, de um jogo, que seria mais ou menos a ideia de um jogo, para poder fazer a construção desse texto colaborativo. Eles ficaram animados com a bola. O fato de eu jogar a bola e falar, pensa rápido, né? Eles ficaram animados e eles falavam, e iam contando a história. No final da aula, nós estávamos com a história montada. Muito bem. Maria? Eu fiz isso antigamente também na lousa, naquelas coisas lá, preta, escrito de giz lá, com o 7º ano, eu lembro muito bem, e daí eles iam falando, e eu obrigava eles a falar por fila. A obrigação a gente tem que, né, diminuir, mas exatamente, a gente fazia muito esse tipo de atividade, né? Rapidinho agora eu vou para Marise, depois para Cleide e Rosinei, para encerrar. Um minuto. A colaborativa é minha preferida, mas eu uso também a crítica, principalmente quando eu estou trabalhando literatura. Por exemplo, você está trabalhando o realismo, então traz lá o Cortiço, mas também traz o Quarto de Despejo, traz outras obras de neorrealismo, obras atuais, e daí parte também para a instigação para os alunos para perceber como as pessoas vivem, como as pessoas moram. Será que aquele cortiço, será que esse quarto de despejo é só na ficção? Será que ele está aqui na realidade? Isso faz com que eles abram também os seus horizontes, os seus olhares, né? Reflitam sobre a sociedade que eles estão inseridos. Então, ele perpassa a aula de língua portuguesa, ele ultrapassa, ele vai para a sociedade mesmo. Eu gosto bastante de trabalhar com o ensino médio, né? Óbvio que com os menores dá para trabalhar também, né? Mas o médio, eles têm já uma percepção um pouco maior. E é muito bom. Cleide e Rosinei, né? Ou Rosinei e Cleide, tanto faz a ordem. Professora, eu faço, eu acredito que seja minha câmera não quer ligar. Eu faço produção de texto em rodízio, quando assim, principalmente quando tem menos alunos, né? Porque se for com a sala toda, já fica, daí demora muito. Aí eu dou um tempo para eles, por exemplo, 3 minutos, 5 minutos, conforme o número de alunos, eu diminuo o tempo, porque senão fica cansativo. Principalmente assim, quando nossa escola é bastante rural, e quando chove, vem bem menos alunos, aí eu aproveito esses dias para fazer. É uma produção colaborativa, né? Aí eles dão o início do texto, né? A gente decide sobre o que vai escrever. Às vezes a gente direciona o tema da produção, às vezes não, deixa livre. Aí eles dão início para o texto
E aí, depois, conforme o tempo, cada 3 minutos eu falo o tempo, rodou, daí vai rodar o caderno, aí o próximo vai continuar, depois rodou, vai continuando e tal, até que chega no dono do caderno, né? Aí ele vai ler o texto todo, corrigir aquilo que os colegas escreveram e dar o final para a história. E, nossa, é bem interessante, eles gostam de fazer, e aí um fica bravo com o outro, porque o outro escreveu com uma letra que ele não consegue entender o que ele escreveu. Eu já aproveito para falar, tá vendo como tem que caprichar na letra? A professora vai corrigir, passa por essas dificuldades. Aí eles falam, nossa, mas você escreve muito errado. Nossa, fulano escreve bem. Então, assim, é bem interessante. E aí eles vão dar o final para a história, aí saem uns textos engraçados, de alguns falam assim, nossa, mas não foi nada disso que eu pensei no início. Aí, às vezes, gosta do que o outro escreveu, às vezes não gosta, mas assim, é bem interessante. É uma aprendizagem, uma produção colaborativa, né, também. Sim, e assim, vocês perceberam, Rosinei pode falar rapidinho, mas vocês perceberam que essa avaliação formativa, eu só vou falar que, se a gente fala formativa, por quê? Porque ela ocorre durante o processo e ela nos leva a observar as dificuldades que o aluno tem e a retomar. Vocês perceberam que também é possível transformar uma avaliação formativa em sumativa, sem que você precise dar uma outra avaliação dizendo que ela é sumativa, né? Então, a gente percebe. Por quê? Porque quando você faz uma produção inicial, o aluno foi lá e escreveu, mesmo que ele escreve lá no caderno primeiro, você dá aquela primeira olhada, já faz alguns apontamentos. Ela é formativa, não é? Você está fazendo como se fala, uma avaliação formativa mais tradicionalista, mas você está realizando, certo? Você não pode já dar uma nota para aquela produção? Já pode. Nada te impede de também usá-la como somativa, mas você precisa ter esse objetivo. Rosinei, a gente já passa para a sequência. Bom, eu não sei se aqui o meu, eu coloco entre leitura e produção já. Então, eu já fiz muito, não sei se eu fiz errado, mas eu vi que deu resultado. Então, eu fazia o seguinte, fiz muito. Eu levava o aluno, antes da plataforma, né? Eu levava o aluno até a biblioteca, ele escolhia o livro que ele gostasse. Claro que eu selecionava de acordo com a série, né? Eu já trabalhei de 6º ao 9º ano. Numa escola, ela não era muito numerosa, a sala não era muito numerosa, mas dava para se trabalhar muito bem. Então, eu entregava o livro para o aluno e dava um tempo. Pedia para ele fazer um resumo daquele livro. Quer dizer, coitado, tinha que escrever. Aí eu acho que acontecia o meu erro. Eu pedia para o aluno fazer um resumo, marcava a data. E depois teria uma data para entregar. Na mesma data que eles iam entregar, eles iam fazer a apresentação em círculo. Nessa apresentação, eu levava um ursinho de pelúcia. E eu pedia para eles fazerem o seguinte, sentavam em círculo, podia sentar onde quisesse, e eles passariam esse ursinho, por exemplo. Aquele que não quisesse falar sobre o livro, não pegava o ursinho, passava para o outro. E assim até fazer o círculo completo. Então, aquele aluno que não quis falar sobre o livro dele, a gente insistia de forma diferente. Eu pedia para ele, assim, se ele não gostaria de falar sobre qual história que ele mais gostou. Olha, qual a história que mais te tocou? Eu gostei de tal história, porque ele ia falar pouquinho. Eu gostei de tal história. Mas por que você gostou daquela história? Por causa disso e disso. Então, assim, de acordo com o que eu fazia, eu conseguia avaliar porque eu percebia que um ia insistindo com o outro. Não pela conversa, não dizendo assim, você vai apresentar agora, porque eu pedia para ninguém forçar ninguém. Só que eu percebia que cada vez que eu fazia esse tipo de trabalho, mais alunos participavam. E eles queriam pegar, porque eu usava uma técnica dizendo assim, olha, hoje você não pode pegar nas patinhas. Você vai cuidar bem desse animalzinho. Tem partes do animal que você não pode tocar. Teve um momento que eu levei um bichinho que ele fazia barulho. Falei, bom, então nós sabemos que no momento de leitura nós temos que ficar muito quietos, com bastante atenção, nós temos que proporcionar um momento de leitura e um momento de apresentação.
Então, esse bichinho barulhento, vocês vão cuidar muito bem dele para não apertar. Então, assim, eu achei até que foi bastante produtivo, porque eu vi que os alunos desenvolveram. Eles tinham muita dificuldade na escrita, muita dificuldade na leitura, e quando chegou o final do ano, eu achei, assim, que para mim foi interessante, porque eu tive o depoimento de um pai. O pai disse assim, nossa, eu vi quanto que meus filhos aprenderam, eles tinham muita dificuldade, e agora eles conseguem falar mais, eles conseguem se expressar e eles conseguem escrever com mais habilidade, sabe? Então, eu achei interessante porque partiu do pai, entendeu? E eu também percebi a facilidade dele escrever. Quer dizer, errei no começo que pedi o resumo, eu acho que eu já não faço mais isso. Mas foi para você ter um ponto. Sim, eu acho que são essas coisas, né, que a gente vai olhando ali nas atividades e vamos vendo. Mas como que... Eu vou seguir, tá, gente? Não vou conseguir comentar muito mais. Mas o que a gente faz, por exemplo, para fazer uma avaliação das redações e da prática de leitura? Lembra que a semana passada a gente viu a sequência básica? Tem a motivação, a introdução, depois da introdução tem a questão da como que fala? Do acompanhamento e daí a interpretação, a compreensão. Bom, então a gente percebe que nesses momentos da sequência básica são os momentos onde a gente pode estar inserindo essas atividades formativas. E essas atividades, elas podem acontecer em intervalos da leitura, ela pode acontecer durante uma discussão que a gente propõe ali para os alunos, ou até mesmo através do registro da interpretação, lá no finalzinho da sequência básica, né? Então, o que acontece? Uma outra forma, e que é bem bacana, a gente tem que pensar assim, a gente é muito focado, pelo menos eu sou isso, eu estou trabalhando com artigo de opinião, não quero pensar em outro gênero. Estou trabalhando com conto, eu não quero pensar em outro gênero. Mas é muito importante também que a gente possa levar gêneros variados. E só que hoje eu vi que vocês trabalharam com gêneros variados. Quando uma professora apresentou que ela fez o varal de não sei o quê, depois ela pegou não sei o quê, aí depois ela pegou o livro para poder trabalhar o classificado poético, ela trabalhou diversos gêneros para chegar no objetivo final, que era o classificado poético. Então, quando a gente faz isso, essa variedade, que a gente não é só escrita, gente, a variedade não é só texto escrito, a variedade você pode utilizar um gênero oral, você pode trabalhar um gênero visual, por que não? E tem outros também na escrita ali, ó, que nem a professora acabou de falar, que pedia os resumos, né? Além do resumo, você tem relatório, você tem diálogos, né? Como eu já disse, que é a oralidade. Você tem diários que você pode solicitar, cartazes, panfletos. Hoje o pessoal está fazendo muito, como que é o nome? Não é o Chromebook? É isso? Laptop, Lapbook. Então, nós temos os Lapbook. Hoje a gente tem uma gama assim, muito diversificada de gêneros para trabalhar uma determinada ali produção. A Marise tocou hoje no assunto do mapa mental. Gente, o trabalho da Marise de mapa mental foi maravilhoso. Ela fez ano passado num outro curso comigo, mas foi maravilhoso. Então, são coisas que dá para fazer nos meios desses passos da sequência básica. Eu posso fazer, por exemplo, uma atividade ali formativa quando eu estiver no último passo, que é a interpretação. Mas o que me impede de fazer uma atividade durante a leitura, no passo 3, que é o acompanhamento da leitura, né? Teve gente aqui que falou, eu fiz atividade ali de relação para ver se o meu aluno estava lendo de verdade. Você pode usar essa atividade de relacionar no meio. E mais, você pode dar uma ludicidade para essa atividade, para não ficar aquela coisa tão imposta, tão pesada ali para os nossos alunos, né? No círculo de leitura, é possível trabalhar essas avaliações? Também, né? Tanto a avaliação, né? Olha ali, é interessante combinar formas de avaliação e de autoavaliação. E é bem legal, no final do círculo, você perguntar, né? Eu gosto muito de, no final das minhas atividades, perguntar para os alunos,
Como vocês estão se sentindo? Ou dá um questionário ali que eles têm que responder com as carinhas dos emotions, que é um tipo de autoavaliação, para ele te mostrar como é que foi aquela atividade, como que isso chegou para ele também. É interessante a gente também ter essa devolutiva. Eu já deixo a Marileia, essa devolutiva ali dos nossos alunos, né? E aí, a gente tem aqui, ó, muitas possibilidades, né? Como é que eu posso fazer isso? Olha lá, eu posso fazer filmagem das discussões, enquanto a gente está ali no círculo, alguém pode filmar, aí depois, ó, passa-se o vídeo para a turma que analisa o grupo, ou individualmente aspectos relevantes. Então, a gente fez o círculo, a gente filmou, e numa próxima aula a gente vai fazer uma análise da filmagem do nosso círculo. Lista de boas práticas do círculo, né? Olha, a gente fez o círculo hoje, mas eu vi que muita gente ficou um cutucando o outro, conversando. Vamos fazer uma lista de boas práticas? É uma forma de trabalhar essa questão. Registro das discussões do círculo por escrito ou em uma planilha com conceitos. Para quem usou os cartões de função, tem uma função que é o sintetizador, né? O sintetizador? Acho que é o sintetizador. E ele já vai fazendo uma síntese da reunião, então já vai tendo um determinado registro, mas de repente você pode expandir isso para todos, né? Usar um diário de leitura, né? Pode trabalhar ali com uma amostragem, um questionário de autoavaliação, que nem eu falei, um questionário, eu gosto de trabalhar com um questionário mais lúdico, onde ele responde com a carinha feliz, ou com a carinha triste, ou com a carinha mais ou menos, né? Para saber ali um pouquinho o que está acontecendo com ele, também é uma proposta. Uma produção coletiva, né? Feiras do livro, vídeo, booktubers. Hoje tem, é o que eu falei, né? Tem os lapbook, tem os booktubers, com sugestão de uma turma para outra. Eu também trabalho muito com fanzine, eu adoro fazer fanzine, né? E dá para eles fazerem um fanzine do livro que eles estão lendo. Então, eu acho isso uma prática muito legal, porque eles não precisam escrever tudo, mas eles podem falar um pouco do autor, pode falar um pouco do contexto do livro, pode falar um pouquinho do tema, do personagem, enfim, dá para fazer um fanzine ali bem bacana também, né? Então, são atividades que dá para você trabalhar ali naqueles momentos após, né, posterior ao círculo de leitura. Fiz o círculo de leitura. O primeiro círculo de leitura a gente vai demorar, mas os próximos, eles são mais rápidos. Então, dá tempo de se fazer um círculo de leitura e trazer uma atividade ali de registro desse círculo que você pode estar usando como uma atividade formativa. E para a produção textual? Isso foi para leitura, né? E agora para a produção textual? Você pode usar uma modelagem. Prof, o que é uma modelagem? Modelagem é aquela metodologia onde a gente escreve, onde a gente faz o texto lá no quadro e depois pede para o aluno produzir algo que seja assim, parecidíssimo com aquilo que a gente escreveu. Ele vai mudar muito pouca coisa, porque ele está trabalhando a modelagem, o modelo, aquele que você está fazendo. Tá bom? Então, o modelo, a modelagem, ela pode ser uma estratégia para uma produção de reescrita. O aluno escreveu, mas teve muito problemas na reescrita dele. Você pode trabalhar ali com ele a modelagem, tá? Vou pedir, enquanto eu passo para o próximo slide, para a Marileia falar. Não, eu ia comentar no final da colega que falou do trabalho dela, né? Mas o meu trabalho também, o acompanhamento do meu trabalho, porque eu não desenvolvi, eu só acompanhei, né? Junto com os professores, eles fizeram, assim, uma entrevista com 2 escritores, né? Uma menina, uma garotinha de 10 anos e um senhor. E aí o gênero que eles produziram na plataforma era crônica. Na verdade, nem era o gênero que estava previsto para o trimestre, mas como o livro que o escritor divulgou são recortes de crônicas, né? Aí isso motivou eles a escrever a crônica. Não só escrever a crônica, mas um livro propriamente, porque parece uma realidade tão distante da gente, falar, vou escrever um livro, né? Mas, e aí eles
trabalharam, igual você comentou, vários gêneros para chegar nesse um específico. O roteiro da entrevista, né, escrito, eles desenvolveram ali, criaram as perguntas que eles iam fazer para os escritores, que daí, depois, na palestra que os escritores deu lá nas salas de aula, criou-se ali como se fosse um podcast, né? Eles foram perguntando oralmente e eles respondendo, foi bem bacana. Então, eles acabam passeando por vários gêneros textuais, isso é muito interessante. E aí a professora pegar e mostrou, daí o professor mostrou tudo isso para eles, né? Que cada estilo de língua, cada estilo de comunicação que foi proporcionado ali é um tipo de gênero textual, uma tipologia. É bem bacana. É aquilo que eu falo. Exatamente. Por exemplo, quando eu pego um gênero reportagem. Eu não consigo trabalhar, por exemplo, o gênero reportagem indo direto para reportagem, porque eu acho que o meu aluno ele tem que ter uma sequência ali, porque a reportagem lá é algo maior, né? A gente olha, acha que é muito parecida com a notícia, não, mas ela tem várias coisas, né? Ela tem vários outros gêneros dentro dela. A reportagem hoje ela tem opinião, hoje a reportagem tem entrevista, hoje a reportagem tem a parte da notícia em si, e a reportagem ela ainda traz outros elementos. Então, se a gente relato, descrição. Exatamente. Então, intervenção, proposta de intervenção. Exatamente. Então, sabe, quando você vai trabalhar reportagem, você tem que pensar que você tem que ter tudo isso trabalhado, senão não vai ser uma reportagem. O aluno vai fazer uma notícia alongada, mas não vai fazer uma reportagem. Né? Então, são vários contextos ali que você precisa. Eu falo que eu gosto de começar até lá do diário, para eu entender que lá no diário ele já faz o relato do que acontece no dia a dia dele. E aí, por aí vai. Aí você vai passando pelos outros gêneros, vai passando por um gênero onde ele tenha que dar, por exemplo, uma opinião dele, e vai passando, até então chegar lá na reportagem, né? Então, a gente tem essa interação toda. E a reescrita colaborativa também é uma ideia de uma segunda avaliação, de uma avaliação que você pode fazer ali para finalizar. Nós fizemos uma produção inicial de um gênero, nós fizemos ali a produção de uma resenha, por exemplo, mas eu achei que faltou e que alguns alunos, de repente, não entenderam toda essa proposta. Eu posso pedir em dupla, em trio, em grupo, enfim, né, um grupo até de 4 ou 5 alunos, para que eles façam uma reescrita colaborativa, né? E ali está falando assim, reescrita colaborativa e a estratégia Mostre-me. Por que a estratégia Mostre-me? A gente já vai entender. Então, olha só, propor a reescrita colaborativa de forma a engajar o estudante, na melhoria da qualidade da produção do seu texto. Então, a gente vai ter um planejamento intencional, a gente vai ter a tomada do texto do aluno e a revelação dos erros, né, a análise e propostas de melhoria. Teve a professora que relatou aí a questão da escrita colaborativa, mas que ela foi fazendo com a turma toda, e quando chegou o caderno de volta, o aluno teve que identificar os erros, corrigir e ainda, né, produzir o final. Então, seria isso. Essa sequência, gente, essa técnica, ela está no livro do Doug Lemov, se eu não me engano, é a técnica 39, que eu não estou com a minha anotação aqui, mas é a técnica 39 do Doug Lemov. E ele mostra exatamente isso. Olha, a gente vai ter um planejamento, né, uma intenção para esse planejamento. Olha aí o planejamento intencional. Né? Como é que eu faço esse planejamento intencional? Olha ali. Então, ele dá alguns passos. Primeiro, né, mostrar um texto exemplar para demonstrar as expectativas. Mostrar um texto com um erro comum, permitindo tratar pontos essenciais de forma eficiente e produtiva. Você sabe que eu gosto de fazer isso, e eu gosto de fazer com os próprios textos dos alunos, mas a gente precisa pedir autorização, né? E aqui também vai falar disso um pouquinho. Mostrar o texto que obteve um bom equilíbrio entre os pontos fortes e os pontos fracos. Depois, olha, com quantos textos? Exame com maior profundidade e qualidade de trabalho de escrita. Então, com um texto, ele vai fazer um exame mais profundo, né? Com vários, a gente vai fazer um exame horizontal.
a gente vai procurar ali diferentes dificuldades de escrita ou diferentes formas de trabalhar, citações, argumentações, conclusões. Então, dá para você comparar como um escreveu, com o que o outro escreveu, aquele que teve mais erros ortográficos, aquele que não teve, aquele que se posicionou com um bom argumento. Quando, após, como uma revisão da escrita, isso pode ser feito depois que eles já escreveram, ou durante a realização do ato de escrever juntos. Então, perceba, quando a gente faz, é um planejamento que já tem uma intenção. Então, eu posso fazer depois? Posso. O que eu faço? Eu peguei lá, por exemplo, o melhor texto da minha turma. Aí eu cheguei na minha turma, na minha aluna, que tem o melhor, que eu achei que foi um texto muito coerente, muito coeso, e eu falei, olha, eu posso ler o seu texto? Você tem que pedir, você tem que ter aquele jeitinho, mas você tem que falar de uma forma que você já está convencendo ela a deixar. Nem que você fale assim, olha, mas vai ficar anônimo, não vou dizer que foi você. Já fiz isso várias vezes e os alunos parece que eles batata, na hora, você termina de ler e fala, é de fulano. Né? Eles já até sabem como os colegas escrevem, né? Enfim. E vai fazer isso também com um texto que não estava tão bom assim, que talvez tinha um pouco mais de erro ortográfico, porque eles já vão fazer isso. Gente, teve uma vez que eu fiz isso com artigos de opiniões, texto dissertativo e argumentativo, no ensino médio. E o que eu fiz? Eu deixei todos anônimos, peguei os textos, mas eu tive tanto trabalho que eu digitei, mas igualzinho o aluno escreveu. E eu dividi eles em equipe, e cada equipe pegou um texto, que era de um colega que eles não sabiam quem era, eu só tive o cuidado de não dar o texto para um aluno que tivesse naquela equipe, e como eles não viram a letra, eles não conseguiram perceber de quem era. E eles tinham que fazer isso, eles tinham que analisar profundamente aquele texto. E eu dei um texto muito bom e dei um texto que não era tão bom assim. E eles propuseram em cima daquele texto que não estava tão bom, eu achei que eles não iam identificar quase nada. Eles identificaram que não tinha tese, eles identificaram que não tinha argumento, eles identificaram os erros de ortografia, eles identificam. Mas eu coloquei eles para trabalhar. E claro que antes eu falei para ele que a gente ia produzir com esse objetivo. Então eu já tive essa intencionalidade. Eu já tinha conversado com eles antes, mas eu falei que ninguém ia saber, tanto que eu dei uma folha de escrita, porque naquela época a gente não tinha o Redação o Paraná, eu dei uma folha de escrita onde eles colocavam o nome deles, tinha um número. Tipo, cada um tinha um número, eu numerei de 1 a 30. E aí eu recortei a parte do cabeçalho da escola com o nome deles, né? Então, quando eu digitei lá o texto 1, nem eu sabia de quem era, porque eu só fui digitando pelo número, né? E a correção foram eles que fizeram, do próprio texto do colega, porque eu dei uma planilha de rúbrica para eles irem colocando ali se era 0, se era 5 ou se era 10. E eles foram fazendo essa correção. É um trabalho muito bacana, que dá para fluir, que dá para fazer e que dá para acontecer. Às vezes a gente pensa que não tem tempo, né? Mas é exatamente isso que a gente está propondo aqui, essas intervenções, para que o aluno também se engaje nesse processo de avaliação, e não que fique só a cargo do professor, né? Por isso que a gente fala muito dessa avaliação formativa. Agora a gente tinha uma atividade para fazer em grupos, mas como a gente já está quase no final da aula, nós vamos fazer, o grupo vai ser nós todos aqui. Então, esse link que eu teria que abrir para vocês, eu vou colocar ele para todo mundo aqui, vou mostrar o arquivo para todos. Deixa eu colocar aqui meu material de apoio, vou compartilhar já. E qual era o objetivo de vocês fazerem em grupos? A gente não vai fazer em grupos, mas porém, todavia, eu vou estar chamando aí vocês, vou pedir para que vocês participem junto comigo para a gente montar essa atividade juntos, tá? Então, nosso em ação era para a gente ser divididos em grupos. Cada grupo ia acessar esse slide que eu estou apresentando para vocês, e aí a gente ia pensar, busque pensar nas especificidades da turma. Pense aí, numa turma, que você está vendo que o trabalho, de repente, não está tão bom assim, que está difícil, talvez uma turma barulhenta, ou uma turma
empática, pense na especificidade aí da sua turma. Qual seria a melhor estratégia para você refazer, reescrever, né, refacção, para você reescrever esse texto coletivamente? O que você utilizaria para que acontecesse essa reescrita coletivamente? Estão pensando? Eu estou dando um tempo para vocês pensarem. Quais as estratégias para a avaliação da prática de leitura do livro que nós, né, no caso, podemos propor? Vamos lá? A gente vai fazer, né? Aqui tinha qual a turma escolhida pelo grupo. Alguém quer caracterizar uma turma que está achando que o trabalho está difícil, que não está fluindo? Ergue a mãozinha, caracteriza aí sua turma, diz para nós aí como é a sua turma. Pode falar, Sil. Pode falar, Silvilena. Prof, eu tenho uma turma de 6º ano, 6º B, que eu tento trazer tudo, mas eles vieram com uma defasagem imensa. Eles não conseguem fazer uma leitura básica, eles mal conseguem escrever. E esse primeiro trimestre, para mim, foi muito difícil trabalhar os gêneros textuais, a escrita, para a gente colocar na plataforma. E eu me sinto, assim, de certa forma, inútil, porque tudo que eu tento trazer parece que não flui, sabe? Eu fiz a roda de conversa com eles para a gente falar sobre o livro. Aí muitos não terminaram de ler o livro porque demoraram muito para acessar a plataforma, aprender a mexer, a senha, o e-mail, um transtorno. E aí, quando nós começamos a fazer as produções, eu percebi a dificuldade que eles tinham era muito maior do que eu pensava. Então, eu queria até que os colegas me ajudassem, porque eu tentei texto coletivo, eu fui escrevendo no quadro, eles iam dando ideias, aí eu ia escrevendo lá, e mesmo assim, eles não conseguiam nem passar o texto coletivo que estava no quadro, né, que nós construímos juntos, para o caderno, para a escrita física ali, sabe? Então, se os colegas puderem ajudar, eu agradeço. Mas a minha turma, parece que você está falando dela. Muito CCV. A Marli também vai falar que é a dela, porque eu sei que a Marli tem uma turma nesse. Isso mesmo. Eu fiquei desesperada, eu até pensei em deixar a turma, eu pensei, eu não tenho competência, a culpa é minha, porque eu não consigo, e eu trouxe muita coisa, eu lia para eles, pedia para eles lerem, não saía. Olha, está sendo um desafio para mim imenso. Acho que de todo o meu tempo de trabalho, essa turma é que está me deixando... É um desafio muito grande, porque eles não conseguem produzir sozinhos. Se você corrige o texto deles e entrega para eles, eles perdem e não conseguem copiar no caderninho. Isso mesmo. Quando eles vão passar no caderno, eles copiam de forma errada, separam as sílabas de forma errada. Bem grave, é bem isso mesmo. Uhum. É desesperador. De todas as turmas, até hoje, essa turminha que veio esse ano, não sei, eles não são praticamente alfabetizados, sei lá, que trem que aconteceu. Então, vamos continuar aqui, bem rapidinho. Qual vocês acham que é a melhor estratégia, então, para esse tipo de turma? Vocês acham que vai funcionar uma produção colaborativa com planejamento intencional, que é aquele onde eles vão ter que analisar o texto que estiver pior com o texto que estiver melhor? Vai funcionar aqui para essa turma? Sim ou não? Eu acho que... Gi, dá licença aqui, deixa eu baixar. Dá licença, deixa eu só falar um negócio aqui.
Vocês estão me ouvindo, né? É que eu estou com o computador e com o celular aqui. Nós não podemos esquecer, minhas queridas amigas de curso, que nós tivemos aí, 2 anos de pandemia. Essas crianças ficaram em casa, praticamente em casa. Os pais não ajudaram, não levavam nem atividade feita na escola. Então, foram praticamente 2 anos perdidos. Por isso que eles estão no 6º ano, tão atrasadinhos assim. Não é só isso. Não, é um dos que eu estou dizendo. Não, tem muita coisa atrás. Isso sim, mas tem muito mais coisa. Porém, assim, a gente parece que faz tão pouco, porque são só 2 aulas, é muito complicado, parece que não está rendendo, parece que não está mudando. Não sei. Eu tentei fazer o Vamos texto a junto com ele, para reescrita. Realmente, gente, são muitos fatores que deixou os nossos alunos na defasagem. Não é só os alunos do 6º ano. Se você pegar o 1º ano do ensino médio, o 9º que eu estou esse ano, a gente percebe toda essa defasagem. Mas nesse contexto, vocês não acham que a melhor estratégia seria uma modelagem? De repente, com gêneros menores, que não precisa escrever tantas linhas, com poemas, por exemplo, com classificados poéticos. Talvez, se a gente não conseguisse ler um livro ainda, pegar aqueles textinhos menores mesmo, nem que fosse ou um fragmentozinho de um livro maior. Uma da professora fizeram classificado poético. Eu quase fui ensinando e a gente conseguiu pouca coisa. Então, o que eu fiz? A maioria deles estão vindo num contraturno, que agora mudou de nome. E dava bem certinho nas minhas horas de atividades. Depois que eles iam saindo de lá, eu chamava eles e cada semana eu pegava 2, 3 e tentava junto fazer com eles ali para ensinar. Mas é um trabalho que vai ser de tartaruguinha, vai demorar muito. Exatamente, Olié. Infelizmente, a gente está nesse contexto, né? A gente tem que pensar que, de repente, é um trabalho de tartaruguinha, mas que vai nos dar resultado. Por exemplo, um poema que ele tem que completar só rima. Né? A gente tem que pensar em coisas assim. É minha opinião. Eu quero que vocês falam aí também. Célia Ergamon, você estava falando aqui. Geice, eu já trabalhei muito com anedota. Aqueles textinhos assim, anedota com variação linguística também, sabe? Colocando para a norma padrão. Fragmento de textos deles mesmo, tá? E eu estava pensando também que agora com o Educatron, que esse trabalho que você fez aí com os alunos é bem demorado, né? Demanda muito tempo. Talvez se tirar a fotografia e colocar no Educatron, também dá certo também, né? Sim. Então, eu pensei em textos bem curtos mesmo, que eu já fiz com eles. A atividade de leitura, trocar também as estrofes, pegar a estrofe e trocar, para eles ordenarem. Textos curtos para eles ordenarem os parágrafos. Tem bastante coisa que dá para fazer. Esses textos que eles têm que ordenar a sequência lógica, eu acho que é bem bacana, né? Nós temos umas lousas digitais, então eu peguei, os textos deles são muito curtinhos, então eu pedi para xerocar, postei lá e a gente foi refazendo aquele texto junto. Porém, eles são 27 alunos e eles se desmotivam muito rápido. Tipo, eles não são... Também é difícil o texto, mesmo o texto pequenininho é difícil, mas é um processo, temos que fazer. Exatamente, eles se desmotivam, aliás, porque eles não estão conseguindo fazer. Ninguém gosta de fazer aquilo que ele não consegue ou não sabe direito, não é verdade? A gente se sente impotente. Né? E ele vê, eu não estou conseguindo, mas a professora está pedindo para fazer, e aí ele se sente impotente. Por isso que, às vezes, a atividade lúdica nesse processo, quando eu falo ali do poema, que ele só vai completar com a rima, você vai conversar com a rima, você vai trazer brincadeira para a sala para poder fazer a rima. É uma troca, gente, é um 6º ano, quase você está alfabetizando. Né? Na realidade, os textos deles serem pequenos, eu tentei trabalhar um parágrafo só.
E quais estratégias vocês acham que poderia utilizar? Olha que a gente pegou uma turma bem difícil. Quais estratégias para avaliação da prática de leitura do livro que podemos propor? A gente não vai pensar num livro, porque pela turma, de repente, o livro todo seria muito complexo. Mas se a gente pegar um livro que é cheio de contos, ou, por exemplo, um diário de um banana, onde a gente vai trabalhar só um dia ali que ele conta, de repente dá para ser feito, né? Olha ali, vocês colocaram várias coisas, ó. Ilustrar, que mais? Frases de trabalhar com as frases de para-choque de caminhão, também adorei. HQs, né? Olha ali. Gente, eu não consegui ver tudo, porque foi abrindo ali, foi passando, né? As HQs é bem bacana. A proposta da Redação Paraná trazia os classificados poéticos para falar sobre o livro. Sim. É bem, né? A gente sabe que vai ser uma turma que vai ter uma dificuldade muito grande ainda na compreensão ali na hora de ler, né? Mas Deus. assim. E até para produzir um classificado poético em relação ao livro que leu, que nem leu direito, pois coitadinhos, nem sabem direito ler. A gente só está trabalhando a avaliação nesse momento, mas assim, todo esse material que eu trabalhei com vocês já está lá no Classroom. Vocês podem dar uma olhada, e assim, para que vocês possam fazer essas reflexões em alguns momentos e estar trabalhando essas diferentes retomadas aí, tanto para a reescrita, porque aí você já entra uma forma diferente de você solicitar a reescrita, e aí é o que eu falo, você pode utilizar uma avaliação dessa que está sendo formativa, mas também como uma forma de estar transformando, né, em somativa, porque a gente precisa da nota, né, mas é um instrumento diferente daquela produção textual que nós estamos trabalhando. Gente, eu queria que vocês fizessem isso lá no grupo, mas a gente conversou um pouquinho aqui, conseguimos ver ali o que era ali em síntese, né, a ideia dessas avaliações. Então, eu vou passar aqui rapidinho, não vou pedir para compartilhar, porque a gente já socializou todos juntos, né? E aqui a gente está falando para vocês, né? Eu sei que vocês já praticaram com os estudantes, quem não praticou está praticando entre hoje e amanhã, porque amanhã é o dia do nosso último dia de entrega da implementação. Se alguém tiver com algum problema com a implementação, manda um recadinho para mim depois, tá? Então, só para a gente verificar o que nós aprendemos hoje. A gente trabalhou um pouquinho. Avaliações. Interromper você rapidinho, que eu tinha perguntado lá. Você vai conferir antes da gente postar ou já pode postar e depois você corrige? Não, pode postar. Pode postar. A gente não, né? Eu até gosto de conferir quando alguém me manda, mas eu não vou ter tempo para conferir de hoje até amanhã, tá? Então, posta lá. Se tiver alguma coisa, eu tenho um tempo para corrigir, daí eu devolvo e peço para vocês arrumar. Tá bom? É que o meu é de acompanhamento, né? Não é de prática. Aí eu tenho aqui o que aprendemos hoje. Avaliação das redações e da prática de leitura na perspectiva formativa, estratégia de refacção textual e técnica aula nota 10, né? Na realidade, a técnica aula nota 10 é essa última técnica aí que nós trabalhamos. Planejamento colaborativo para as nossas turmas. Enfim, se vocês quiserem se aprofundar, também está lá no slide de vocês. Tem um PDF sobre avaliação, um processo intencional e planejado, e tem também um guia da ação avaliativa, que são estratégias de avaliação diagnóstica e formativa para uso durante as aulas. Vocês podem dar uma olhada, esses dois materiais estão lá e são bem bacanas, tá? Gente, enfim, né? Chegamos ao fim da nossa reunião. Eu vou desligar, eu não tenho como fazer print desse computador aqui que eu estou, então eu vou pedir para que vocês colaborem comigo. Olha, eu fazendo uma atividade colaborativa. Vamos lá. Se alguém puder tirar um print de todos nós, vocês podem estar abrindo a câmera ali, alguém faça esse print e coloca lá no grupo para a gente, por favor. Tá bom? O pessoal da Priscila, eu agradeço por vocês estarem aqui, eu já estou achando que vocês são meus, tá? Já estou tratando vocês como... Vamos ficar com saudade dessa prof.